Fala, Mário. E aí, Jackson? Bom? Hoje eu vim de PT. Você veio de PT hoje, você está hoje eu tô PT. de vermelho. Mas você está fazendo isso em homenagem ao Rodrigo Abel, Rodrigo Abel, nosso amigo. Eu gosto do nosso Rodrigo. amigo, grande. Rapaz, o cara é um craque, hein? É, Cracaço. arrebenta, né? Arrebenta. Rapaz, eu tenho falado sempre, né? Quer dizer, ainda fiz provocação, assim, pô, sei que e tal. Mas não tem jeito, ó. O cara não chama a gente para conversar. O cara é um amigão, né? Mas não... né? Não chega, né? Chega, aí tá ganhando sozinho lá. Você Mas viu? o PT é meio assim, né? É, o PT é meio assim. É, fica só entre os amigos. Mas o Rodrigo Abel hoje, ele é o cara que mais entende dessa coisa de PT e direita, né? Ele entende bem isso. Ele fez um movimento, cara, veio lá de trás. E agora parece que vai entrar um cara entendido na campanha, um cara que sabe tudo. Eu nem me lembro o nome do cara, ele falou e tal. Mas eu tô dizendo, aí eu falei pro Rodrigo Abel, mandei para ele, cara, tu vai gastar dinheiro à toa com esse cara, rapaz, essa eleição tá definida. Ele sempre assim, não tá definida ainda não. Cara, mas eles estão botando para quebrar a E a saída do garotinho representa mais uma pancada forte na eleição, né? Verdade. É, tem dois pontos de vista nessa saída do garotinho. Primeiro, eu considero que o garotinho, apesar de deixar a disputa, não precisava ir lá na convenção para declarar apoio ao Cláudio Castro. Não precisava ir. É só ficar quieto, tá tudo certo. Mas foi, eu acho que isso não foi bom para ele do ponto de vista de imagem. Mas tem duas coisas importantes aí nessa saída do garotinho, né? Primeiro que o Cláudio Castro também terá os votos nas classes mais populares que iriam para o garotinho, terá esses votos majoritariamente, mas também vai trazer para si a rejeição do garotinho. Então são duas coisas, tem um ônus e tem um bônus. Mas nessa balança, dependendo da forma como o Cláudio Castro se apresente, eu acho que ele só tem a ganhar com essa saída do garotinho na disputa, que travava o número dele entre as classes populares, o garotinho ali sempre entre 9 e 12, 9 e 12, 9 e 12. E esses votos do garotinho, majoritariamente, devem ir para o Cláudio. E você tem razão, ele não precisava ter se exposto tanto, a migração ia ser natural, porque os votos do garotinho não iam nunca para o outro lado. Exato. Nunca iriam. O garotinho incomodava a eleição do Cláudio Castro, muito. Não só pela presença em voto, mas também pela capacidade demolidora que ele tem com o discurso dele. Ele vinha criando uma situação muito constrangedora para o Cláudio. Desconfortável, que era aproximar a imagem do Cláudio da imagem do Cabral. Ele, como tinha sido o operador da prisão do Cabral, ele tinha credibilidade para fazer esse movimento. Exato. Quer dizer, a saída dele representa em voto e em imagem, né? Por isso é que eu acho que aquela fotografia do Cláudio, né? Meu amor querido, abraçado com o garotinho, faz todo sentido. A imagem não foi boa para nenhum dos dois. Né? Nenhum dos dois, mas mostrou qual é o sentimento que eles têm com relação a isso. E assim, mostrou também que o poder do Cláudio Castro nesse momento, né? Todos os caciques da política fluminense estão dentro do governo. Eduardo Cunha, Washington Reis, Vaguinho, que hoje tem muito poder, o garotinho. Brazão, todo o sistema da Alerj, toda a classe política tá que tem faltando só mandato na Alerj. André Siciliano, que na Bel está pum. Mas o próprio André Siciliano tem estrutura lá dentro do governo, Cláudio Castro. Tem, e aí mostra também que nada é impossível, né? Quer dizer, o fato do André Siciliano, diante de tanta pressão complicada que está tendo, pode simplesmente cair fora e abraçar o outro lado. Você vê duas situações bizarras dessa eleição especificamente. Uma é o César Maia virar vice do Freixo. E a outra é depois do garotinho praticamente trucidar o Cláudio Castro em praça pública, dar um abraço no Cláudio Castro e dizer vou te apoiar. Depois de uma semana atrás falou, não vou apoiar o Cláudio Castro. Né? De jeito nenhum, fui traído. Fui traído, não foi? E meio que se encaminhou para o Cláudio Castro. E agora vai ser candidato a deputado federal, né? Não tenho ideia hoje, não tenho ainda pesquisa estadual, devo fazer brevemente, mas para saber a situação real, qual é o patamar de votos do Antônio Garotinho, né, nessa eleição. Certamente não será aquele caminhão de votos que ele teve
para deputado federal, de 750 mil, candidato mais votado da história, deputado federal mais Mas votado vai fazer da história. pelo menos mais um no União Brasil ou 2. Vamos ver qual vai ser o patamar do Garotinho nessa eleição. Agora, do ponto de vista de estratégia, que é a sua especialidade, meu garoto, a eleição está virando uma eleição quase WO, né? Tira um, uma hora dessa, o Freixo também sai, pronto, acabou a eleição e aí Imagina. Eles vão comemorar entre eles, mesmo sem combinar com o povo. E aí é que eu digo a você o seguinte, há pouco tempo eu escrevi um artigo, publiquei no Diário de Teresópolis, publico toda semana lá, e aí muita gente comentou, que eu disse assim, a gente vai... É possível que a gente chegue numa situação de candidatura única. Você escreveu um mês atrás, candidatura única, que não vai ter, o eleitor não precisa nem votar. Se for 2 pessoas votar, já elegeu, porque o resto não vale nada. Voto um branco, um nulo, etc., não vale nada. O povo, de vez em quando, se assusta com esses movimentos. Eu até também falei sobre isso. O povo se assusta com esse movimento por causa das atitudes dos políticos. Eles esculhambam uns aos outros. Né? Você vê o episódio do Eduardo Paes com César Maia, lá atrás. O Eduardo trucidou o César. Ele tentou colocar no César um adjetivo que ninguém nunca ousou fazer, que era o do desonesto. Ele fez o diabo na vida do César Maia. Depois aparece agarrado no César Maia. O Garotinho chamou o Cláudio Castro de bandido. E o bandido, ele se une ao Cláudio Castro. Então uma lição está ficando desse processo todo, né? É preciso que o político faça oposição, faça o contraditório, mas não leve isso para agressão pessoal, né? Para posição pessoal. Porque dessa maneira o povo não entende, parece coisa de maluco, né? Você de manhã chama o cara de bandido e de noite você está abraçado com ele. Então, aí a primeira coisa que a população diz é o seguinte, se você chama o cara de bandido e se une com ele, bandido você é. Né? Então, eu acho que a gente está aprendendo muito com esse processo. Uma eleição muito diferente, né? Muito total. Assim, estou escrevendo sobre ela. Eu nunca vi uma eleição com um governo do Estado tão forte, com um peso tão grande numa eleição. Ninguém teve isso. Nem Sérgio Cabral. Nem Sérgio Cabral, ninguém teve isso. Agora, existe, né, com essa desistência do Garotinho, né, existe aí o legado do Garotinho, que é Clarissa e Vladimir. Né? Vladimir está fazendo um bom mandato como prefeito de Campos dos Goytacazes, um mandato com muitas ações, com muitas iniciativas, em contraponto ao seu antecessor, Rafael Diniz, que fez um governo desastroso, terminou a eleição com 5% na tentativa de reeleição, e a Clarissa tentando se reinventar como bolsonarista, como conservadora, ela que até bem pouco tempo atrás era centro-esquerda, assim como o pai, né? E agora se posicionando como bolsonarista, neobolsonarista, né? Mais à direita. E se isso pegar, ela pode se reinventar, se renovar, virar uma outra política, uma política diferente da que era até bem pouco tempo atrás. Ela é uma evolução do Garotinho. Ela e o Vladimir são uma evolução. É como você vê aqueles... Tem um quadro que é interessante, que mostra a evolução do ser humano, né? Que vai do macaco até Homo sapiens e tal. A Clarissa e o Vladimir, né? Fazendo uma comparação que pode não ser muito boa, mas a Clarissa e o Vladimir eles representam o avanço do Garotinho, do ponto de vista de formação, de cultura política. Não. A Clarissa, eu sempre disse, vou dizer sempre, ela me impressiona. Fala bem, se posiciona bem. Ela não tem uma profunda cultura política, mas ela tem uma vivência política muito grande, porque ela viveu com o Garotinho em momentos muito cruéis, muito cruéis. Esteve ao lado dele, né? Esteve ao lado dele, quer dizer... demonstrou, ela sabe o que ela viveu. Eu tive um pouco próximo dela na prefeitura do Rio, quando fui para lá com o índio e ela nunca se bicaram, ela nunca gostou do índio, não gosta mesmo, e tem razões para não gostar, não pelo índio só, mas por tudo que o César Maia representa. Eles fizeram uma composição lá atrás, Rodrigo Maia e ela apanhou de toda a forma do Rodrigo e do César. Mas ela tem crescido muito na imagem. E o Vladimir está fazendo um trabalho que eu tenho ideia em Campos, excepcional. Então é uma evolução do Garotinho. Rosinha e Garotinho já deixam um legado. Né? Eu, por exemplo, acho que o Garotinho estaria muito à vontade nesse momento, aí ele cresceria muito,
de dizer, já que não deu, não serei candidato. Vou abraçar a candidatura da Clarissa, vou para a rua com ela, vou jogar tudo em cima dela e o mandato dela vai ser o meu mandato. Eu acho que ele teria dado um golpe monumental nessa eleição. Eu estou muito curioso sobre a performance da Clarissa como candidata a senadora. Porque na eleição como prefeita, ela teve míseros 13 mil votos. Foi uma performance muito ruim. Né? Inclusive, naquela época, eu fiz qualitativa e vi que a população rejeitava aquela candidatura de todas as formas. Então, população carioca, né? Então, eu estou curioso para saber se na disputa ao Senado, se essa reinvenção da Clarissa pode fazê-la chegar, sonhar com voos mais altos. Aqui é só percepção. Pode ser o que você diz, tem que se confirmar ou não. Minha percepção é muito longe do fato, a rejeição grande a Clarissa é o sobrenome, já foi maior, né? Hoje houve um papel diferente do próprio Antony, quer dizer, a rejeição dela maior é o sobrenome, mas ao mesmo tempo é o sobrenome que coloca ela em evidência, né? Vai depender muito da postura dela, é uma chance de ouro agora, porque do outro lado tem o Romário, que está muito bem no estado todo, posicionado como ídolo, mas com uma imagem muito ruim do cara que se lixa para a população, se lixa para todo mundo, eu sou o maioral, é marrento para diabo, né? Quer dizer, ela pode entrar ali, sendo mulher e tal. Mas ele deu o tiro certo agora na reta final, que eu acho que isso vai solidificar muito a candidatura dele, que é se aproximar do Cláudio Castro. Então, Cláudio Castro forte, ao lado de um cara que está em primeiro lugar nas pesquisas, e a tendência é ele crescer. E uma vantagem aí, terminando, que você está jogando com duas possibilidades. Romário, se perder, é uma frustração, né? Quer dizer, para ele, a carreira política dele e tal, é uma complicação. E se ele ganhar, não fez mais do que obrigação, porque todo mundo sabe que a chance dele é muito grande. Clarissa, se ganhar, vai ser surpreendente, e se perder, fez um grande papel. Então, ela, inclusive, joga com uma vantagem grande essa eleição, porque para ela perder ou ganhar pode significar um futuro político, né? Pode significar um sucesso político na frente. E aí você vai para outra equação, se Jair Bolsonaro vencer, se Jair Bolsonaro perder. Então, a Clarissa está num jogo político interessante, né? Romário não pode perder. Se perder, né, o cara que veio nas pesquisas e tal, etc. e tal, ganhou de todo mundo até hoje, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Alô, garoto. É isso. Muito bom, hein? Bom te ver. Valeu, rapaziada. Tchau.